Abertura. Silhueta de pessoas com câmera portátil e celulares que filmam. No centro, mulher grava vídeo com o smartphone para a rede social. Palavras como fotografia e produção passam pela tela. Lente escura de uma filmadora. No centro, smartphone fundo azul na vertical. Abaixo, geração audiovisual. Mão gira botão externo em TV de tubo. Um amor que começou há muito tempo. A primeira vez foi o seguinte, a televisão chegou e eu acho que meu pai só foi ligar muito mais tarde, mas o dia todo foi de ansiedade. Então ela já era um tal de passar e olhar para a televisão. Marcos Maia, economista. Um ser diferente ali, sabe? Que hora que vai ligar, que hora que vai ligar? E meu pai só foi ligar lá mais tarde, mas quando ligou, menina, foi aquela alegria. Mas demorou muito, porque até sintonizar, porque hoje é automático, você põe ali no instantezinho. Aí foi uma luta pra gente sintonizar, mas nós sintonizamos. Marcos se recorda com carinho da emoção de ver aquela caixinha mágica funcionando pela primeira vez. E lembra que em 1967, assistir TV era um evento. Pisei no freio obedecendo ao coração e parei. Roberto Carlos. Parei na contramão. O sábado era o show de Roberto Carlos. A turma toda do bairro ia para casa. Então minha mãe falava, olha, tem que encerar a sala. Aí a gente passava em enceradeira ar. Então ficava cheirosa a casa e brilhando. Então ali a turma chegava. Aí sentava as cadeiras, era a única casa, eu não sei se é do bairro, mas pelo menos daquela comunidade na pracinha, era nossa. E lotava de gente para ver. O que passava na telinha da TV ou nas telonas do cinema virava moda e ditava comportamentos, seja na música, nas roupas, nos acessórios ou até no modo de agir. Meu pai era chique, ele fumava, parecia Clark Gable fumando, John Wayne fumando, enfim, cinema ditou maneiras de ser, né? Das pessoas Paula Ribeiro, cineasta. Das pessoas amarem, das pessoas beijarem, das pessoas se relacionarem. A TV, ela tem uma participação muito grande Marcel Clem, no produtor fomento musical da música no país, na contribuição artística. Enquanto veículo de massa, antes do advento da internet, possivelmente a TV junto com o rádio eram os dois principais veículos de você levar a música para um país continental como o Brasil. A música ela faz parte de um arco dramatúrgico onde ela ajuda aquela história a ser contada, seja atenuando a história, seja trazendo sentimentos. Se você pegar John Williams com aquelas duas notas de Tubarão, Tubarão em água cheia de banhistas. Não tem nenhum tubarão aqui, mas você consegue visualizar um tubarão. Então, a música tem o poder de te transportar e de causar sentimentos em você, e isso é primordial para contar uma história no audiovisual. Homem olha para a tela tubular. A TV foi inventada há quase um século. E se antes a família e os amigos se reuniam na sala para assistir programas, hoje esse hábito é cada vez mais individual. E as formas de consumir vídeo também mudaram. No geral, as pessoas estão mais individualistas, né? Ou individuais nessa história. Então, você pega uma casa, normalmente você tem cada cômodo da casa Marcelo com um Spinacê, device, né? CEO Então, da com uma TV Encrypta. conectada, com iPad, com computador, e cada um assistindo o que quer. Então, não fica todo mundo na frente de uma única tela assistindo aquele único conteúdo. Nós vamos ter gerações diferentes que ainda consomem o produto televisivo, Gilson Porto Júnior, doutor porque em acostumaram comunicação. com aquela programação fechadinha, e as gerações mais novas que não querem mais saber da TV e dessa programação fechada, que preferem o streaming, canais sob demanda, em que eles podem consumir informações das mais variadas formas e com intensidades diferentes. E ainda aqueles que preferem canais fechados, que não precisam mais dessa programação que é criada aí. E quando o assunto é consumo de vídeo, o Brasil se destaca na média global. 80% dos brasileiros assistiram a vídeos online gratuitos. Giovana Alcântara, diretora da Cântara Ibope Mídia. Dos estrangeiros. Então, seja nas redes sociais ou em serviços por assinatura, né, você tem ali o Brasil sempre se destacando, né, na média global. Em redes sociais, por exemplo, né, 72% do Brasil versus 57% de outros países. Né, em serviços de assinatura, 62% no Brasil versus 50%, né, da média global. O estudo da Cântara Ibope Mídia mostra ainda o tempo que os brasileiros gastam com audiovisual.
São em média 7 horas e 9 minutos assistindo a TV ao vivo. E quando a gente faz um recorte aí, né, do vídeo online, o vídeo on demand, né, essa média ela vai para 1 hora e 49 minutos, né, por dia, né, de serviços on demand pagos, e inclusive assim com destaque para alguns gêneros de programação, né, as séries internacionais, por exemplo, 62%, as comédias, 50%, as notícias, né, com 42%. Esse é o pódio, né, vamos dizer assim, dos brasileiros com relação a esse consumo. Né? E é uma disputa que é crescente aí no Brasil em relação a essa competição, né, no vídeo. E o que não falta são apaixonados pelo audiovisual. Na família do Marcos, esse amor passou de geração em geração. O meu sogro, ele andava em Fujioka, esse negócio, tudo que existia, tecnologia, estava em cima. E ele comprou Marcos Maia, economista. Uma filmadorazinha. Aí o Gustavo ficou louco com aquilo. Aí eu comprei uma, ela era enorme, era do tamanho dessa aqui. Andava aqui em cima, grande mesmo, grande, uma baita de uma coisa. Aí eu pensei que eu ia filmar, né? Mas quem se apossou foi o Gustavo. Eles trouxeram essa câmera, Gustavo que era uma VHS Serrat, grandona, produtor assim, audiovisual. daquelas fitas grandes ainda. E eles trouxeram essa câmera, eu me apossei dela. E todos os eventos de família, festa, passeios, eu que filmava, né? E eu era pequeno em relação à câmera, ela era grande para mim. E eu nunca aparecia nas filmagens porque sempre era eu que estava com a câmera. Desde então eu nunca mais larguei. Gustavo chegou a montar um coletivo com os amigos do condomínio para produzir filmes amadores. Hoje, trabalha com audiovisual. A gente juntava uma molecada, os moleques na mesma faixa de idade. Isso aí a gente era um pouco mais velho, já tinha uns 16, 17 anos. Pegava a câmera, inventava uma história e começava a fazer. Eu fiz um pouco de cinema independente e hoje eu trabalho com produção de vídeo para empresas. Tem uma empresa que mexe com isso. De certa forma, o cinema me educou, me ensinou muitas coisas, né? A gente aprende muito assistindo filmes e acho que essa linguagem já está presente na nossa educação desde cedo, né? A minha geração, as de hoje mais ainda, né? Que é minha, né? Vinheta. Negativos de filmes nas partes superior e inferior da imagem. No centro, geração digital. Em 2007, os brasileiros viram a chegada do sinal digital para a TV. E com isso, uma revolução no audiovisual. Acho que a principal e a grande mudança foi, de fato, a melhoria que a gente teve na qualidade de som. Anelisa Paris Silva, conselheira do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Né, os mais jovens que nos assistam hoje ainda não reconheçam mais a TV com bombril, com chuvisco, com fantasma, não conheçam esses atributos, mas eles eram assim inerentes do processo de transmissão analógica. E hoje a gente tem uma imagem de muito melhor qualidade, né? E um som que vem gradativamente se aprimorando para se tornar cada vez mais imersivo. Além disso, a televisão digital permitiu, né, o desenvolvimento de aparelhos pequenos, eventualmente incorporados nos seus celulares, ou que é usado em ônibus, em carros, né? Ou seja, permitiu essa recepção em movimento. Obviamente, os 2 últimos anos, né, a gente passou por um processo de transformação. Né? Giovana Alcântara, diretora da Cântara e Bob Media. Aceleração digital, né? A gente vê que esse consumidor, inclusive, assim, ele utiliza outras plataformas, né, para acessar o conteúdo de vídeo. Né? Você tem, por exemplo, 87% utilizaram aparelhos móveis para assistir vídeo online e 60% usaram aparelhos não móveis, né, para realizar essa ação. E aqui o mais interessante é notar que o aumento, né, no uso desses serviços sob demanda, eles complementam a jornada de consumo da TV linear. Né? Não é uma substituição, né? É complementariedade. A chegada do streaming ao Brasil provocou uma importante mudança no consumo de vídeos. A grande característica é que eles são disponíveis o tempo todo e o usuário, na hora que ele desejar, ele vai lá, dá um clique e começa a assistir. Tá? Esse serviço chegou no Brasil, Marcelo o principal Sinapse, serviço, na verdade, surgiu Cripta. em 2012 com a entrada da Netflix, né?
Mas a gente já trabalha com vídeo on demand há bastante tempo. Eu, por exemplo, né, eu comecei a mexer com vídeo on demand em 2006 e lancei a primeira plataforma numa empresa que eu então trabalhava em 2008, junto com a Saraiva, que era o Saraiva On Demand. Você tinha que alugar filme a filme, e a Netflix veio com esse modelo disruptivo de fazer a assinatura, né? Então, um pacote de filmes grande para você pagar uma mensalidade. E isso realmente fez uma diferença muito grande para o usuário. Streaming hoje parece ser a nossa grande aposta para uma comunicação e uma grande popularização para a nova geração que consome um tipo de tecnologia e um tipo de informação que não está preso mais às antigas grades e estruturas televisivas e radiofônicas que a gente tinha nas décadas anteriores. Hoje as pessoas têm muitas opções, né? Seja dos players de streaming, sejam das emissoras de TV que passaram a produzir também conteúdos que ficam disponíveis ali em vídeo on demand, né? E o que a gente percebe é que esses indivíduos eles consomem cada vez mais o vídeo como um todo, nas mais diferentes plataformas, né? Não só na tela grande, que é a tela de TV, mas principalmente ali nos smartphones, né? Na tela do computador, né? Algo em evolução. Na América Latina, a gente é o maior país, né, de streaming, tá? E hoje, se a gente pegar os principais países, nós estamos falando aí de Estados Unidos, que é sempre o maior, né? A gente tem Alemanha, tem Japão, e Brasil está no top 5, com certeza. É um dos maiores países de streaming, do mercado de streaming do mundo, né? Vinheta, escrito entre negativos de filme. No centro, geração conectada. Mudanças na forma de consumir audiovisual significam mudanças também na forma de produzir conteúdo. O grande boom que nós tivemos foi quando a internet permitiu que a produção do conteúdo, a produção do conhecimento fosse feita agora não mais por grandes grupos empresariais ligados à comunicação, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão, por mais simples que ele possa ser, por mais simples que seja o seu aparelho de celular, ele consegue produzir conteúdo. E não mais apenas produzir conteúdo que vai ficar no seu lar privado. Ele vai transmitir isso por meio de diversas plataformas populares e vai ter público que vai assistir. Essa geração de agora, né, é muito mais do que as gerações anteriores que cresceram com o audiovisual. Gustavo Serrati, produtor ela é uma geração que está muito vinculada ao audiovisual, porque ele já cresce novinho com o celular na mão, então ele já conhece da linguagem, mesmo que de forma intuitiva, mas ele já tem o conhecimento da linguagem audiovisual. E muitas das coisas que eles fazem, às vezes é bastante inovador em relação ao que a gente já viu no passado. Eles experimentam muito, eles brincam muito e eles praticam muito, né? O indivíduo ele vive ali no universo de hiperinformação. Então, diante disso, você tem o desafio de reter a atenção, né? E do lado de cá, o que a gente tem estudado, assim, tem alguns pontos chaves até para reter essa atenção, né? A relevância do conteúdo é fundamental, o contexto também é muito importante, porque você precisa ter uma adequação aí do conteúdo às plataformas. E vendo esse cenário, assim, trabalhar muito a questão da resiliência, né? Para se adaptar às adversidades, encontrar oportunidades, né? Utilizar, por exemplo, a oportunidade de inserir um QR Code na tela, né? Para levar para um outro conteúdo, ou para levar para publicidade, ou para vendas online. Né? E sem dúvida, assim, é um ambiente que é cada vez mais cross-mídia, é necessário aprender e reter o público, né? Para que esse conteúdo realmente seja percebido, né? E tenha audiência, né? Gere interesse. No passado, você tinha a TV como o único ou um dos únicos canais de divulgação daquele produto para um grande público. Marcel Klein, produtor musical. Hoje em dia, esse modelo de consumo ele ficou mais estratificado. Um artista consegue, sim, se tornar muito relevante e ter um grande público sem necessariamente depender da TV para que divulgue a sua música.
Mas esses públicos eles são complementares e essas mídias de divulgação, streaming, rádio, TV, a própria mídia física que ainda existe, menor número, mas existe, eu acho que elas são complementares e todas elas têm que estar dentro de um plano de marketing de divulgação desse artista. Cada dia que passa, essa tecnologia ela avança de uma maneira que você nem imagina. Hoje, a possibilidade de você José Maria Lopes, fazer um vídeo, Relações Públicas do Museu da Imagem e do Som, São Paulo. Você, como repórter, você está lá no meio da guerra, você transmite imediatamente uma imagem para a redação, já joga no ar, ou você joga no ar direto mesmo, onde você estiver, com o equipamento que você tem, tão moderno de hoje, tão pequeno. O futuro é as pessoas cada vez mais consumindo conteúdo por streaming, né, pelo on demand, mas não quer dizer que vá acabar a TV aberta, a TV fechada. O que elas vão ter que fazer é se adaptar a um novo mercado, né? Eventualmente, elas podem diminuir de tamanho, podem mudar a forma de negócio, mas eu não diria que vai acabar. O cinema mesmo, o cinema é um programa, né? Eu sempre costumo dizer que o cinema não é simplesmente um concorrente do streaming ou o streaming concorrente do cinema. O cinema também foi se transformando. Paula Ribeiro, cineasta. Se oxigenando com o audiovisual, se oxigenando com as novas tecnologias. Então a gente tem cinema feito com celular, a gente tem cinema feito com câmera GoPro, a gente tem cinema feito com a linguagem da televisão, né? A gente tem nossos principais documentaristas brasileiros fizeram filmes só com imagem de televisão. Tem celular que filma em 4K, em 8K, ou seja, com qualidades técnicas bastante avançadas. Então você também pode construir essas narrativas e transformar em exibição de sala de cinema. Ou seja, você pode ter, a partir do celular, momentos de percepção como era ou como é uma percepção de cinema, da sala escura, da projeção grande. Eu tenho que empoderar Gilson o Porto outro, Júnior, doutor em que comunicação. tem uma linguagem que permita aos seus pais, aos seus iguais dialogarem, e ele que deve produzir. E é por isso que é legal o uso da tecnologia, o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação, principalmente o celular e as plataformas de streaming, porque elas permitem isso. Elas são facilmente utilizadas por qualquer âmbito populacional, por qualquer nível de conhecimento. Às vezes a pessoa não tem conhecimento letrado suficiente, mas ela consegue manejar com tanta facilidade, de forma tão intuitiva, algumas ferramentas que estão presentes no celular, que ela produz uma linguagem, ela produz conceitos, representa a visão de mundo que ela tensiona e cria o conhecimento, um conhecimento que gera apropriação coletiva de certas realidades. Mulher em cozinha. E foi com um telefone na mão que a filha da dona Rúbia mudou a vida da mãe. Comprei os ingredientes, aí ela gravou isso. Eu fazendo o almoço, ela já foi gravando lá de cima da garagem, até eu descer para casa, eu já descendo e falando com o pessoal para não reparar a casa. E foi Dona Rúbia é criadora de conteúdo. Eu fui preparar um almoço com R$12. A partir desse vídeo do macarrão de R$12, aí começou a chegar mais gente no canal e eu empolgada, conversando com muita gente. A ideia de gravar uma simples receita e jogar na internet deu tão certo que de diversão passou a ser fonte de renda. Quando estava a última parcela do seguro-desemprego para sair, eu falei, vai vir a última, o negócio vai ficar feio. Sabe quando o negócio, eu falei, e agora? Agora? E a gente não sabia o que fazer. Aí veio o dinheiro do YouTube, deu para nós pagar nossas contas, deu para nós ir no mercado comprar a compra, saía para fazer compra, comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia. O YouTube, para mim, é uma grande oportunidade e é mudança de vida, não só para mim, como tem sido para muitas pessoas. Além de receitas, Dona Rúbia fala da vida de maneira geral e adora interagir com as pessoas. Mais do que a quantidade de inscritos, mais do que a quantidade de visualização, é o carinho das pessoas, Dona é aquilo Rúbia, que sai da criadora de boca conteúdo. dela para dentro do seu coração, porque eu valorizo muito isso. Eu não me sinto uma youtuber, eu me sinto uma mulher normal, comum, e hoje em dia tem milhares de pessoas, um monte de pessoas que ama ela e que ela ama também, que fez um diferencial imenso na minha vida.
E graças às inovações, a interatividade não acontece apenas com quem cria conteúdo, mas também com o próprio meio de comunicação. O engajamento, ele vale ouro, né? E não é de hoje que falamos que assistir vídeos é um comportamento social, né? E esse tipo de Giovana conteúdo, Alcântara, desperta diretora da Canta Ibope nas Mídia. pessoas, inclusive, a vontade de comentar, né? De compartilhar, discutir. E aqui no Brasil, o que nós percebemos é que a conversa virtual, ela se intensificou, né? Nós vimos aí o buzz sobre esse tipo de conteúdo crescer exponencialmente nas redes sociais. E o brasileiro, ele abraçou muito, né, essa característica, né? Tanto que o conteúdo produzido aqui está entre os mais comentados do mundo, né, nas redes sociais. Nós chegamos a ter aí mais de 363 milhões de tweets, sendo a TV aberta responsável por 90% deles, em especial os posts aí sobre reality show e novela, né, que foram 2 gêneros que se destacaram. Que a gente chama de TV 2,5, né? Conselheira do Fórum do Sistema Brasileiro de TV intermediária, mas no qual a gente colocou funcionalidades de interatividade mais avançadas e que vão permitir esse tipo de interação que eu acho que o público vai gostar muito e é algo que a gente está trabalhando nesse momento, né? Para expandir essa oferta de interatividade na direção para a qual o telespectador de hoje, né, se acostumou a consumir e interagir com os vídeos, com os personagens, né, com as personalidades, com os influenciadores que ele gosta, né, e que ele segue. A TV 3.0 é essa nova geração de televisão, né? Então, é a integração completa entre esse ambiente linear e esse ambiente de streaming, de OTT, de on-demand, né? É quando esses dois mundos, né, se fundem, se mesclam e são capazes de oferecer um conteúdo que, ao mesmo tempo, a conversa de todos, né, que é um meio de comunicação de massa, ao mesmo tempo que te dá a personalização de te levar para os conteúdos que você prefere. O audiovisual ele vai ter que estar cada vez mais focado no ambiente cross-mídia, né? E aí o grande desafio, né, como eu disse, é entender o público, né, e saber de fato o que é relevante para ele, gerar conteúdo criativo, disponibilizar esse conteúdo em plataformas que sejam adequadas para cada um dos públicos, saber o momento em que o conteúdo ele é mais adequado ali para ser exibido ao vivo, no live, e qual conteúdo que pode ser disponibilizado de forma gravada, né, no formato VOD. É desafiador, mas, como eu disse, abre também uma série de oportunidades. O perfil de consumo de mídia mudou. O Fórum Brasileiro de TV Digital ele foi capaz de reagir a isso, né? E encampar um projeto ambicioso de TV 3.0 com base exatamente em ter uma resposta para esses anseios. E é isso que os requisitos que foram aprovados pelo Fórum define, né? E é esse o desafio de tecnologia que a gente tem ainda até 2024 para conseguir enfrentar e ser capaz de entregar toda essa proposta de valor, não é? Eu acho que o audiovisual ele vai ficar cada vez mais presente e mais portátil. Gustavo Serrati, cada vez produtor menos audiovisual. A gente vai precisar de aparelhos muito grandes, ele vai ficar muito mais acessível, com menos necessidade de objetos que atrapalham. Você vê um celular hoje, ele tem uma qualidade muito superior, um aparelho desse tamanho ele tem uma qualidade muito superior à câmera que eu usava aos 14 anos, e um aparelho que você tem na mão que ele guarda uma infinidade de informações, muito mais espaço, né? Então acho que a tendência do futuro é se tornar cada vez menor, mais portátil e mais presente na nossa vida. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Bárbara de Alencar e Josiane Matos. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistentes de produção Ana Rita Guedes e Luciano Oliveira. Imagens Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Cláudio Júnior. Montagem e finalização Nilber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso.
Núcleo de Programação, Rosa Wazi. Núcleo Técnico, Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 20 anos.